Amizade. Esses dois últimos aqui que mencionei, que compõem também a Frente de Defesa da Educação Pública. Quero cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar a Pamela Roque, que tem aí feito um trabalho no sentido de ajudar nessa representatividade dos professores nessa luta importante, que hoje aqui é mais um capítulo dela. Juliano Farias, que além de professor, representa aqui o Sindicato dos Servidores Públicos de Jacareí, né? Extremamente importante eu mencionar aqui, antes de iniciar, que nessa mesa aqui deveriam estar presentes a secretária de Educação, Maria Tereza Cirino, que foi feito convite de forma antecipada, né, para que ela pudesse aqui vir debater esse tema tão importante para os professores, tão importante para a educação pública, e infelizmente não está presente, né? Quero também aqui dizer que nós convidamos o secretário de Finanças, porque um dos motivos que se alega é a ausência de recurso orçamentário e financeiro, né, para que pudéssemos aqui aperfeiçoar o plano de carreira, e eu vou ler aqui a resposta do secretário de Finanças do município de Jacareí. A Frente Parlamentar de Defesa da Educação Pública, eu agradeço o honroso convite, mas não poderei participar por motivos profissionais, e também por não ser o mais indicado para poder ajudar nos trabalhos desenvolvidos por esta frente parlamentar. Na verdade, eu queria dizer ao senhor secretário, né, que um dos óbices aqui que tem sido colocado, né, para não se avançar um pouco mais do plano de carreira são as finanças do município. Então, eu quero reiterar esse convite para o senhor secretário, porque é o senhor que cuida do orçamento, é o senhor que cuida das receitas do município. Então, era fundamental aqui a sua presença, né? Nós temos mais debates que serão feitos e nós o convidaremos novamente, porque pensamos aqui que a sua presença é fundamental para falar sobre as finanças do município de Jacareí. Quero também dizer que a audiência pública hoje aqui é para que a gente trate sobre o projeto de lei complementar 01/2020, que, como vocês sabem, né, dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do magistério do município de Jacareí. Registro também que essa audiência ela foi convocada pela Frente Parlamentar de Educação, uma frente criada aqui por mim, pela Sônia, pelo Paulinho, demais vereadores que também a compõem, e essa frente é no sentido de a gente debater aqui nessa casa todas as questões que envolvem a educação pública municipal. Também tem outros membros que compõem, que é o Arildo Batista, o Fernando da Ótica, Juarez Araújo, que está aqui presente, a doutora Márcia, e o Paulinho dos Condutores, que além de compor a frente, ele também é presidente da outra comissão de educação, que nessa casa aqui é regimental, né? Então, nesse momento, eu quero abrir aqui, já de início, a palavra para os vereadores da mesa, dar a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Como eu sempre falo aqui, também sou professora, friso bem isso, porque é uma classe que vive na luta, né? 30 anos no magistério eu tenho, como eu acho que citei aqui, né? Eu sou aposentada de uma escola, João Cruz, no estado, e sou efetiva lá no Dorotov também, que eu estou afastada. Eu sou bióloga, né? Sempre trabalhei na área da educação, acho que desde os 18 anos, dando aula particular em casa, depois segui aí na carreira do magistério, prestando concurso, né? Onde eu fui efetivada no estado. Agora nós estamos falando das escolas municipais. Sinto por não ter a presença aqui das pessoas que poderiam nos dar respostas, mas nós vamos continuar ainda sendo a ponte, né, com toda a força, né, vereadores, para poder ver o que será possível fazer em prol da educação e dos professores. Parabéns por vocês estarem aqui, né? Assim que a gente consegue, né, indo à luta, e quanto mais gente aqui, mais professores, melhor, que cada vez aumente mais o movimento. Boa noite a todos e todas. Sou o vereador Paulinho do Esporte. Estou no meu segundo mandato.
acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo. Também faço parte da Frente Parlamentar da Educação e também faço parte da comissão dessa casa da Câmara da Educação e Esporte. A gente está também aqui hoje para poder ouvir um pouco de vocês, ouvir as reivindicações, para a gente poder votar um projeto com mais clareza e com mais certeza daquilo que é bom para vocês. A gente sabe que vocês merecem muito mais do que está sendo oferecido, mas estamos aqui para trabalhar e lutar pelo ideal melhor, porque hoje em dia não, sempre foi, né? A educação é o primordial de todos os seres. A gente começa na escola, se forma, vira alguém. Pois se não fosse vocês, a gente também não estaria aqui. Então, estamos nessa luta e quero dar o parabéns a vocês, um grande público aqui de professores. É isso que precisamos da união e da dedicação de todos para que consigamos coisas melhores para vocês, tá bom? Uma boa noite e uma boa audiência. Obrigado, vereador Paulinho. Quero aqui também registrar que a assessora do vereador Rodrigo Salomão, a Júlia Morim, encontra-se presente, representando o vereador, que por compromissos não pôde estar presente. Também a Carol, que representa a vereadora Patrícia Juliana, que é líder do governo, e ontem ainda ela justificou aqui nessa comissão que hoje teria prova na pós-graduação e não poderia estar aqui presente. Então, registrar. Pamela. Acho que está desligado. Oi. Agora está legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. É muito bom ver essa representatividade da nossa categoria. Eu fico muito feliz e, assim, até um pouco emocionada, porque nós estamos aí, né, nessa luta desde o ano passado. E, claro que a gente tem todo esse apoio dos profissionais da nossa categoria, mas é muito bom, né, tantas pessoas que eu tive a oportunidade hoje de dar aquele abraço, de rever e de dizer, nossa, estamos juntos, né? E nessa semana nós tivemos uma reunião já com essa casa, né, com os vereadores e alguns membros da comissão e alguns professores, para rever alguns pontos que nós achamos importantes serem discutidos. O principal, né, que é a questão do nosso estatuto, esse projeto que veio para ser votado por essa casa, nós já havíamos feito uma reunião no sindicato e lá nós rejeitamos esse plano. Nós fizemos a análise, nós vimos, né, que esse plano não era um plano que melhorasse a vida da nossa categoria, né? Ela só tinha questões técnicas que melhoraria a mais a vida da atual gestão, né, em bater metas, e nós não tinha nenhuma melhoria relevante para o nosso trabalho dia a dia. Eu quero parabenizar a todos também, nessa cidade, pelo prêmio do PVE, o qual vocês trabalharam tanto, né, para conquistar. Eu quero dar aqui os meus parabéns a todos os profissionais da rede que, mais uma vez, mostraram seu valor, e nós estamos aí, né, levando um prêmio que a educação da nossa cidade fez por merecer e está aí no ranking das melhores do país. Parabéns para vocês, vocês merecem. Boa noite a todas e todos que estão presentes aqui hoje. Eu acho que no momento como esse que nós estamos vivendo, né, discutir educação parece algo meio fora da curva, porque
num clima que a gente vive no país como um todo, né, um ambiente de obscurantismo, da negação do conhecimento, a gente tenta trazer isso à tona, para estar até reconhecendo e valorizando os profissionais do magistério. Então, acho que é importante a gente também contextualizar esse ambiente que a gente vive no país, da negação do conhecimento e de todos os ataques que estamos vivendo para cima dos educadores. E acho que esse projeto que nós estaremos discutindo hoje, ele vai um pouco nessa direção, porque eu não sei se todas e todos já tiveram acesso. De uma certa maneira, é um projeto que não fica muito claro em vários itens, e infelizmente nós não temos aqui, até para aprofundar o debate, um representante aqui da secretária de Educação e nem de Finanças, porque tem diversos detalhes que a gente gostaria aqui de estar esclarecendo. Infelizmente, a gente vai ficar com essa dúvida, por não ter essas informações. Gostaria também de parabenizar aqui a frente, né, da Educação, que teve essa iniciativa pela qual a administração, o executivo, deveria ter tido antes de mandar o projeto para casa. E a única consulta que nós tivemos foi uma consulta pela internet, que a gente sabe muito bem, nós que somos educadores, pelo meio digital, não se educa ninguém, não se debate com ninguém, o debate se dá no calor da pele e olhando no olho no olho, né? Então, a gente tem mais que agradecer aí a presença de todas e todos, e tocamos em frente aí, tentando reverter o que é possível. Muito obrigado. Então, nós aqui vamos iniciar com uma apresentação o quanto mais sucinta, e depois a gente vai abrir para as perguntas, abrir para as colocações dos professores, porque essas contribuições vão subsidiar os vereadores para que possam votar, né, conforme a gente vai sentindo qual que é o anseio do professor, né, quais são as suas propostas. Eu tenho falado que o parlamento não pode cometer o mesmo erro que foi cometido no Poder Executivo, né? Não houve discussão com os professores, houve apenas a disponibilização do projeto para que os professores pudessem encaminhar sugestões, né? E a LDB é clara ao dizer, no seu artigo 3º, salvo engano, inciso 8, que a gestão da educação ela tem que ser democrática, né? E a democracia impõe o debate, impõe a dialética, impõe ouvir, impõe ceder em posições. E você apenas colocar um plano para ser opinado pelos professores, eu desconfio que não seja a melhor forma de se exercer a democracia para construir ideias, para construir projetos, a exemplo do que nós estamos tratando aqui. E como o parlamento é a representação da sociedade, aqui, em tese, deveria estar presente, né, toda a sociedade representada, o professor faz parte dessa sociedade. E a educação, eu insiro ela no rol dos temas mais importantes de todo o município, né? Até porque é através da educação que nós vamos conseguir construir um país melhor, uma cidade melhor. E se a gente não tiver a disponibilidade de fazer debates, de ouvir os professores, de ouvir a comunidade da educação municipal, o magistério, certamente nós poderemos aqui na Câmara Municipal cometer muitos erros. E aí, quando se tem uma audiência pública, e em uma só não é possível a gente dissecar o tema, é necessário que façamos mais reuniões. Eu aqui quero lamentar a ausência novamente da secretária de Educação, novamente do secretário de Finanças, porque são pessoas extremamente importantes nesse processo de discussão e construção do plano de carreira dos professores, mas nós teremos outras oportunidades, né? E muitas perguntas hão de ser respondidas e debatidas com os professores, né? Eu dei um exemplo aqui de professores que dão aula na zona rural, né? Esse professor, ele está em desvantagem em relação àqueles que dão aula no centro da cidade. Quem dá aula no Lamartine, quem dá aula no Tito Máximo. Uma porque ele tem que acordar muito mais cedo para poder chegar ao seu local de trabalho. E muitas vezes o local de trabalho, ele se torna de difícil acesso,
Porque a gente sabe, principalmente agora no período de chuva, as estradas rurais elas não conseguem ser mantidas num padrão em que os veículos podem passar livremente, né? E a trepidação, a poeira, então esses profissionais da educação eles estão em desvantagem com relação àqueles que dão aula no circuito, no perímetro urbano da cidade. É preciso discutir um adicional para que esses professores sejam aí ressarcidos dessa condição. Gastam mais gasolina, gastam mais tempo, então é necessário. E não vi nada no projeto de lei que mencionasse a esse respeito, né? E precisamos também entender que é extremamente importante quando se tem ali um adicional para titulação. É extremamente importante, mas eu desconfio que poucos professores vão poder alcançar, por exemplo, o adicional do doutorado, não porque não querem, não porque não gostam de estudar, muito pelo contrário, né? Porque muitas vezes lhe faltará condição material, financeira para pagar um curso de mestrado e doutorado, que a gente sabe que é um curso caro, né? Então, esse é um debate que nós precisamos entender da seguinte questão: será que só pelo professor ostentar um título de mestrado, um título de doutorado, ele tem mais qualidade que aquele que fez o magistério, que aquele que só fez a pedagogia? Eu penso que a resposta não é tão simples assim, porque o que forma muitas vezes o professor não é só a academia, é o chão da escola, né? A experiência com as crianças, é a experiência com a comunidade. Então você tem excelentes professores, o nosso município tem, porque conseguimos atingir a meta do IDEB antecipadamente em 5 anos, e se a gente for só tratar da titulação nesse projeto de lei, nós podemos estar aí causando uma certa injustiça, porque há professoras, há professores que têm mais filhos, há professores que são solteiros, e a gente sabe que é solteiro, tem mais condição de poder pagar um curso, uma titulação, uma especialização. Então, será que não era hora de nós primeiros discutirmos a questão da referência salarial, que abrangeria todos os professores, ao invés da gente colocar a titulação? São perguntas a serem respondidas, até porque estudei com professores que à época tinham magistério, mas que são professores que foram fundamentais na minha formação, seja do ponto de vista da gramática, seja do ponto de vista da matemática, mas seja também do ponto de vista da moral, dos princípios. Então nós precisamos entender essa questão, e essa resposta não pode ser respondida do gabinete com ar-condicionado. Essa resposta tem que ser respondida olho no olho do professor, olho no olho dos coordenadores pedagógicos, das supervisoras, dos diretores de escola, porque eles que são a categoria que será atingida pelo plano de carreira. E quero, por fim aqui, dizer que há muitas questões para serem discutidas, algumas que envolvem impacto orçamentário financeiro e outras que também não envolvem. E eu, pessoalmente, tenho uma questão que eu gostaria muito de que ela fosse tratada nesse projeto de lei, que é a seguinte: nós temos na rede, e isso já vem há bastante tempo, que aquele que exerce o cargo de coordenador pedagógico, aquele que exerce o cargo de supervisão, de diretora e vice-diretora de escola, são cargos nomeados pela secretária de Educação e que são cargos que não geram nenhuma estabilidade. Melhor, vou falar a nomenclatura correta, né? O cargo é de professor, a função é de coordenador, a função é de vice-diretor, de supervisora, e essas funções, elas não têm nenhuma proteção para que o professor possa exercer na plenitude, livremente, o exercício ali da educação, da política educacional. Há uma porque, se houver alguma discordância, pode ser que ele seja penalizado com o afastamento dele dessa função. Então eu penso que, se não caminharmos para a efetividade desses cargos, mas que eles sejam cargos de livre acesso aos professores na rede, de que forma? Através de projetos, através de provas de seleção, para que aqueles que tiverem ali uma maior colocação sejam escolhidos pelo secretário ou pelo prefeito
mas que seja por mandato, talvez 2 anos, né? Porque ele vai ter, naquele período em que ele está exercendo essa função, que é extremamente importante, que é de direção, ele tem a estabilidade e lhe garanta ele discordar, opinar, para poder dizer o que ele acredita em termos de educação. É uma resposta que eu penso que tem que ser respondida e que ela também precisa estar aqui no plano de carreira. E também eu quero dizer que essa semana eu recebi 2 orientadores pedagógicos aqui no meu gabinete e que eles ficaram fora, né? Então, se eles tiverem alguma titulação, não estão inseridos, eles não podem participar aqui dos benefícios que serão eventualmente oferecidos, se caso esse projeto de lei seja aprovado, né? Então, é também uma categoria que precisa estar aqui, porque é uma carreira que pertence ao magistério. Então, tem uma série de perguntas, uma série de questionamentos que nós vamos precisar debater, discutir com os professores, para que façamos emendas a esse projeto, para que a gente converse com a base do prefeito, para que a gente converse com a secretária de Educação, secretária de Finanças, visando mudar. Porque o que nós temos hoje aqui é uma grande oportunidade de a gente construir o melhor plano de carreira possível. E isso passa fundamentalmente pela participação de todos vocês. Então, essa foi uma análise aqui inicial, preliminar, que eu tenho feito sobre o plano de carreira. Existem outros itens aqui, mas não vou me alongar mais, porque eu quero muito ouvir as pessoas aqui hoje. E em tempo aqui registrar também a presença da vereadora Márcia e já passar para a Pâmela aí, que tem um tempo para poder falar um pouquinho sobre o plano de carreira. Depois para o Juliano, se alguém também quiser falar sobre o plano. E aí a gente abre para as perguntas. Pode ser assim? Então vamos. Pode começar, Pâmela. Na hora que der um minuto aqui eu vou falar, tá? Tá bom. Eu vou tentar não me estender muito, né? Tem algumas coisas que nós discutimos, né, essa semana, como eu disse, na reunião que tivemos, mas eu já passei um posicionamento para os professores que devem ter estendido pela rede, né? Mas, assim, o que o Juliano acabou de falar, né, é muito interessante, porque para se construir um plano de uma categoria, é necessário um diálogo. Eu não posso simplesmente passar por cima dessa categoria e mandar um projeto para a Câmara dos Vereadores sem que haja, né, um diálogo com os profissionais da área, né? Então, assim, nós já havíamos feito análise desse plano e não foi respeitado o nosso posicionamento. Esse plano tem que ser construído por nós, pelos profissionais da educação. É um plano que contempla a nossa vida funcional, né? Então, nós estaremos nos debruçando sobre esse plano, fazendo uma análise e encaminhando aqui para essa casa, para que também, né, seja analisado. E nós tivemos uma conversa muito interessante, porque colocamos pontos, né, para serem considerados pelos representantes dessa casa essa semana, e nosso diálogo foi muito produtivo, né, porque eles conseguiram visualizar, né, o que era um descontentamento da nossa categoria em relação a esse projeto. Falamos, né, sobre as questões que envolvem o impacto financeiro, e, por essa razão, o presidente dessa casa convidou o secretário de Finanças para estar presente e abrir essa conversa, mostrar realmente o que seria, né, o impacto para as finanças da nossa cidade. E ele não está presente. Acho uma falta de respeito com a nossa categoria, assim como a nossa secretária da Educação, numa audiência que contempla os profissionais da educação, e simplesmente ela não aparece. E, assim, eu fico realmente muito decepcionada. Eu tenho muito respeito pela nossa secretária, Maria Tereza, mas eu acho que não foi, né, uma ação, né, respeitosa da parte dela com os profissionais que, né, nessa semana mesmo ela colocou nas redes sociais que nós ganhamos um prêmio do PVE, e essa
né, a gratidão que nós recebemos, fazemos uma audiência para ter um diálogo com a nossa, né, respeitando a hierarquia. O nosso presidente da casa fez o convite à nossa secretária de Educação, que não está presente. É lamentável. Eu realmente fico muito decepcionada pelo secretário de Finanças não estar presente e principalmente pela nossa chefia maior não estar aqui. A ausência dessas autoridades, como eu disse, né, é algo que me deixou, né, muito decepcionada, né? A relação às titulações, como o Luiz Flávio disse, é algo que a gente, né, precisa rever, né? Como muitas outras discussões no nosso estatuto, né, que precisam de análise, precisam de revisão, né, que não estão de acordo com as nossas necessidades. A licença-prêmio, que essa semana fiquei sabendo que está tendo, né, uma dificuldade dos profissionais da rede tirarem algo que é um direito deles. Isso nunca aconteceu. E agora está querendo que isso vá para um projeto e se torne legal, que esse profissional tenha que se justificar porque ele vai gozar de um direito dele. Isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar. Também nesse plano, nesse projeto, tem tem um item que fala sobre afastamento para cargo sindical. De repente, se um profissional da nossa categoria, né, resolve se afastar para representar a própria categoria, para representar os servidores, ele é prejudicado. Nesse plano, ele tem prejuízo no plano carreira. E isso também nós não podemos admitir. Ele está fazendo um serviço para o servidor público, ele não pode ter prejuízo. Isso também está no nosso plano. Dentre outras coisas, eu gostaria muito que agora que vocês, a palavra vai ser de vocês, que vocês se manifestassem e dissessem tudo aquilo que vocês passam no dia a dia e que precisa ter um olhar da nossa gestão, né? E que nós possamos fazer um plano que esteja de acordo com o que nós vivemos no chão da sala de aula todos os dias. Também rever a condição, né, dos coordenadores da rede, que também estão aí, né, tendo um prejuízo na sua função. E dentre outras coisas que nós precisamos rever com muito carinho. Como eu disse, eu agradeço e quero muito ouvir tudo que vocês têm a dizer, porque eu acho que hoje essa casa está tão bonita, com tantos membros da nossa categoria, e essa discussão vai ser muito rica, né? Então, parabéns a todos por estarem aqui, por dizerem que realmente querem participar, né, da revisão desse estatuto e lutar pela nossa mudança de referência, né? Porque nós merecemos esse reconhecimento, né? E eu fico feliz mesmo de poder estar aqui lutando junto com vocês. É só isso. Obrigado, Pamela. Passar agora imediatamente para o Juliano. Bom, boa noite novamente. Quando nós começamos aqui a falar, falamos do momento histórico que nós estamos vivendo, e acho que é importante a gente contextualizar esse projeto que está vindo para essa casa, porque ele faz parte desse contexto. Nós tivemos aí reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência, tivemos o teto dos gastos, que atinge diretamente a educação, saúde e os serviços públicos de um modo geral, né? E agora, tudo indica que essas reformas, que na verdade não são reformas, são mais destruições do serviço público de um modo geral,
está chegando aos municípios. Haja visto aqui em São José dos Campos que recentemente houve uma tentativa lá da reforma da Previdência do Instituto, um instituto pelo qual não existe nenhum déficit, né? Graças aí foi revertido judicialmente com a mobilização principalmente do funcionalismo público. Em São Bernardo, mesma coisa. Então, existe uma série de ataques que nós estamos vivendo nesse momento. Eu acho que porque isso que nós estamos passando hoje não está desvinculado do contexto geral, porque Jacareí, afinal de contas, não é uma ilha, né? Essas reformas estão vindo de maneira avassaladora. E só vai ser possível a gente garantir alguma coisa se a gente tiver essa mobilização que nós temos hoje. É uma leitura que a gente faz que não tem outra maneira da gente reverter, seja de maneira burocrática, ou seja, de outra forma, a não ser através da mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Particularmente, nesse projeto de revisão do Estatuto, tem vários pontos que é isso que nós já colocamos, infelizmente não vai ser possível a gente aprofundar tanto por falta de informações, tanto do projeto, quanto de quem está defendendo o projeto, né? O que nós temos aqui são papéis, mas que não traz, de fato, por exemplo, quanto que se gasta com a folha de pagamento com o funcionalismo público. O que nós temos de informação está no site da Prefeitura, lá onde consta o índice, está lá no Plano de Desenvolvimento Urbano e Social, que diz que a Prefeitura gasta 35% com folha de pagamento. A gente não sabe até que ponto isso procede ou não, mas é a informação que nós temos. Se a gente parte desse princípio de 35%, a Prefeitura pode chegar até 54% com gasto de folha de pagamento. Então, a gente não vai saber de que maneira que essa reforma vai impactar diretamente na folha de pagamento. Então, acho que isso é um dado importante, porque também é para a gente não ficar aqui falando coisas que a gente não tem esse domínio, que a gente poderia ter com a presença de um secretário de Finanças, né? Então, acho que é importante ressaltar novamente esse dado. Uma outra coisa importante que desse projeto de lei, que ele tenta adequar algumas questões burocráticas, que, ao nosso ver, de uma certa maneira, até procede, mas a gente percebe que talvez não seja esse o momento de fazer essa alteração, uma vez que lá em 2017, logo que o prefeito assumiu, foi aprovado, né, e ele apresentou essa proposta, que todas as categorias estariam mudando uma referência, né? Isso foi aprovado, ele propôs, e nós aceitamos, porque nós entendemos que a proposta era boa de fato, que a administração já estava vindo de longos anos sem uma reforma administrativa, e quando ele entrou, ele propôs isso em troca de um aumento, mas aí um aumento que contemplasse, além da inflação, um aumento real. Nós aceitamos isso, e de lá para cá, meio que veio acontecendo, embora com algumas distorções que deixou muita gente de vacância fora da reforma, mas atendeu o pessoal lá que sem o ensino médio, depois atendeu, na segunda fase, os profissionais de ensino técnico, e agora que ia chegar a nossa vez, os profissionais de ensino superior, não só os professores, como assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiras, entre outros, a coisa meio que travou, né? Então, acho que é importante a gente destacar isso, porque não foi isso acordado em 2017, e nós reivindicamos que seja cumprido aquilo que foi acordado, né? Que todas as categorias sejam contempladas com a mudança de referência, que é a nossa principal reivindicação. Porque a mudança de referência, todas as categorias que nos antecederam tiveram em torno de uns 13% de reajuste. Teve categoria que teve mais, chegando até 48%. A nossa, que a gente vai ter que detalhar um pouco melhor aqui, vai estar 3,8%, dividindo em duas vezes. E esses 3,8%, pelo que eu li no projeto, não são todos que vão ser contemplados. Serão aqueles que estão no estatuto novo. Quem está no estatuto velho, fica uma dúvida, que infelizmente a gente não vai conseguir resolver isso aqui, por falta de informações do secretário de Finanças e da secretária. Se a gente dá uma lida lá nesse projeto, a gente observa que esse detalhe não está muito claro, né? Ou seja, para a gente conseguir os 3,8%, a gente vai ter que migrar
Nós já rejeitamos esse projeto lá em 2015. A gente não tem essa informação também. Quantas pessoas migraram a partir do Estatuto Novo? Tudo indica que pouquíssimas pessoas, porque em nenhum momento atende. A P1, por exemplo, em nenhum momento atende a necessidade de se migrar. Aí você vai migrar de um plano, vai abrir mão de anuênio, plano carreira, sexta parte, para fazer pós-graduação conquistar 5%. E tem detalhe, 5% de pós-graduação dividido em 10 anos, que é outro problema que a gente vê, né? Não sei até que ponto esse projeto é inconstitucional, que a gente precisaria de uma análise jurídica, porque o prefeito está criando uma despesa sem ter previsão orçamentária. Durante 10 anos, vai contemplar um grupo de pessoas. A cada ano, são lá 100 pessoas. E a gente não tem certeza de uma próxima administração, de repente, simplesmente fala, nós não temos receita, não vamos cumprir. A gente está vendo aí, quem está no plano novo, que teria que estar ganhando 6%, agora teria que estar sendo contemplado com 6%, não são todas que estão conquistando 6%. Estão conquistando 3%, 4,5%, e aí é tudo muito obscuro, a gente não sabe simplesmente alegar, não, você não atingiu a meta tal, a meta X, né? E simplesmente se nega. Que garantia que nós temos que daqui para frente, se esse plano for aprovado, a gente vai ser contemplado. Os 10% aí dos profissionais vão estar conquistando 5% de pós e mestrado, né, enfim. Então, não temos essa garantia. O que nós temos de garantia é o hoje e o agora. Isso nós temos que garantir. Bem, tem uma série de outras questões, detalhes do plano que a gente vai ter que aprofundar aí, como o Luiz Flávio coloca, ao longo desse tempo, aí, até que o projeto venha definitivamente para ser aprovado. Eu acho que é bom a gente se apropriar desse plano, e a nossa mobilização é fundamental, né? Esse projeto provavelmente, em algum momento, vai estar vindo aqui para a Câmara, e a gente vai ter que estar aqui mobilizado para a gente tentar aprofundar e garantir melhor os nossos direitos. Por hora é isso, muito obrigado. Então, agora eu vou abrir para as manifestações, e aí depois também os vereadores aqui terão a palavra, e é até importante a gente ter depois para ouvir o que os professores têm a comentar, a se posicionar sobre o plano, né? Cadê o microfone? Já está por lá? Então, o professor que quiser usar o tempo aí de fala, terá 3 minutos para que possa se manifestar. Tá bom? A Solange... Isso. Oi, boa noite. Está ouvindo? Pode falar. Boa noite. Eu sou professora há 8 anos. Seu nome? Michele. E eu quero só falar a realidade para o senhor. Categoria O da rede estadual de ensino. A gente não tem estabilidade nenhuma. Então, quando o senhor, seu vereador, mencionou que as solteiras têm mais condições para pagar um mestrado e um doutorado, o senhor me desculpa, a realidade não é essa. Eu sou solteira e eu pago R$800 de aluguel. Então, assim, eu tenho trabalho até dezembro. É garantido. O outro ano, eu não sei. Só que por que eu estou há 8 anos? Obviamente, por causa da competência, lógico. Mas porque não tem profissional na minha área suficiente, categoria A, que é concursado público, e F, que tem estabilidade. Isso eu estou falando da rede estadual. Mas eu sou professora, por isso que eu estou mencionando. Então, assim, a realidade não é bem assim. Não é porque solteira tem mais condições para pagar um mestrado e doutorado. Não tem, não. Depende da vida de cada um. Como eu mencionei, eu pago aluguel R$800, fora outra despesa igual todo mundo tem. Pegando esse gancho, eu gostaria de lhe indagar que, se não existe alguma proposta, tanto da rede municipal, na municipal e do Estado, de uma porcentagem, algum programa que ajude os professores que querem, de fato, fazer mestrado e doutorado. Eu também quero fazer mestrado e doutorado, só que eu não tenho casa própria, eu pago aluguel. Como que eu vou pagar um mestrado e doutorado? Eu tenho vontade. Eu não sei, existe algum programa
que ajude nós realizarmos esse sonho de mestrado ou doutorado? Tá, joia. Obrigado, foi boa a sua colocação. E o que, quando eu mencionei isso, é que eu fiz o comparativo com as pessoas que têm mais despesa, né? Então, é óbvio que vai também ter alguém que não é casada, que não tem filhos, que é solteira e que por não ter casa própria vai despender de um recurso também para pagar. Isso acaba impossibilitando. Por isso que é bom a gente ouvir o debate, porque são coisas que talvez a gente não capta, mas que no debate a gente vai captando. E com relação à sua pergunta, é também um tema importante, né? Deveria constar aqui que a prefeitura teria que fazer convênio com as universidades para poder garantir essa possibilidade. É também uma proposta que está sendo discutida. Próximo. Boa noite, meu nome é Marcelo, sou professor, sou orientador pedagógico, concursado neste cargo há 15 anos na Secretaria de Educação. Eu cumprimento o vereador Luiz Flávio, que gentilmente nos recebeu essa semana, e na pessoa dele, os demais vereadores. Cumprimento aqui o meu amigo Pedro, que é um espetacular professor, e na pessoa dele, os demais professores. Rapidamente, o mais breve possível, eu queria fazer e a Maria Elisa, minha companheira orientadora pedagógica. Eu ia falar no final. Rapidamente, para não tomar o tempo, eu queria fazer uma reflexão e um pedido. Vocês sabem que na educação a gente aprende que aquilo que produzimos também está no produto um pouco de nós. Aquilo que produzimos nesse objeto está manifesto a nossa visão de mundo, nossas crenças, nossos valores, principalmente nosso conhecimento. Um diretor de escola, quando faz um projeto político-pedagógico, no projeto está o diretor. A visão que ele tem de gestão, o que ele sabe e o que ele não sabe. O entendimento que ele tem das relações de aprendizagem. E a forma é tão importante quanto o conteúdo, às vezes. Se ele faz sozinho na sala dele, com a equipe gestora, ou se ele dá voz a todos os profissionais que estão envolvidos no fenômeno educativo. Isso fala de quem está fazendo. E a mesma coisa é uma lei. Exatamente a mesma coisa. Eu acho essa uma extraordinária oportunidade de que tomemos posição, especialmente essa casa. Também os formuladores da própria lei. Que posição é essa? De que maneira nós enxergamos os professores? Qual é o tipo de valorização que nós damos a ele? É objetivar isso num plano de carreira. Não sei se faz sentido. Nesse contexto, eu peço licença, porque me foi dada a missão pelos orientadores pedagógicos a falar um pouquinho. E eu não gosto de falar, não é meu principal talento, mas foi me dada a missão, estou aqui. Vocês sabem que, talvez, respeitosamente falando, me parece que o plano ele poderia ter um traço mais inclusivo, como o professor Juliano falou. Particularmente os orientadores pedagógicos, hoje eles estão totalmente alijados do plano de carreira. Totalmente. E nós prestamos concurso para atuar no quadro do magistério. O Fundeb nos reconhece como quadro do magistério. Por exemplo, todos os orientadores, salvo engano, recebem pelos 60%. O próprio plano de carreira, no artigo 3º, trata a equipe técnica como do quadro do magistério. E, olha, eu não falo apenas por uma questão assim corporativa. Eu vou evocar aqui um princípio da administração pública, que é a eficiência. Com mínimos recursos, ter melhores resultados. Os orientadores pedagógicos, e eu não falo isso para exaltá-los, mas só para dar um dado, eles participaram de todas as funções administrativas da rede. Administrativas não, estratégicas. Desde o próprio cargo de orientador pedagógico, que é exatamente igual ao professor coordenador, vice-diretor, diretor de escola, supervisor de ensino, supervisor pedagógico, fora os diversos projetos e políticas públicas que eles tiveram a oportunidade de coordenar. E isso é a produção de conhecimento. Há um cabedal de conhecimento produzido. E esse conhecimento, por um princípio de gestão, ele tem que estar à disposição do serviço público, especialmente o serviço público educativo. Quando você cria um dispositivo que inibe ou que constrange a melhor atuação desses profissionais, é uma atitude irracional, respeitosamente. O Luiz Flávio falou uma coisa muito importante. Um plano de carreira, um estatuto, é uma coisa complexa.
E é indispensável que essa análise seja feita à luz do interesse de, como eu disse inicialmente, de todas as vozes envolvidas. Para encerrar, eu já até me estendi, nós entregamos um documento oficialmente ao Luiz Flávio, assinado por todos os orientadores, somos 5 orientadores, é um grupo pequeno, onde nós pleiteamos que apenas sejamos reconhecidos como integrantes do quadro do magistério, na reconhecimento de títulos, se isso for aprovado, na possibilidade de pleitear processos seletivos internos, se assim for normatizado, e principalmente o reconhecimento do tempo de serviço na função ou no cargo específico de orientador pedagógico. Bom, eu encerro. Quero dizer aos professores que o pleito de vocês, de nós, porque eu também sou professor, é de todo o munícipe. Não é só de vocês, todos. Essa é uma luta de todos. Qualquer cidadão jacareense tem que estar envolvido. E desejo sorte, contem integralmente com o nosso apoio. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, que Deus nos dê sabedoria e serenidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, sou da rede, mas como contratada. Sei que o assunto hoje em assembleia é sobre o plano carreira, tá? Porém, eu venho aqui também falar da educação de uma forma geral, porque o município de Jacareí, eu acho que teria que ter uma atenção à aprendizagem das crianças, pois todos assim estão interessados apenas no IDEB, e quando chega lá o resultado, não fica bom. Por quê? Porque não tem uma rede preocupada com a efetivação de profissionais. Nós aqui, acredito que outros também, não sei se estão presentes, tá? Passamos no concurso, sabemos que existem vagas, apesar de falarem para nós que não, temos documentos comprovados em boletim oficial, aposentadorias, exonerações, certo? Fora salas ampliadas que o senhor prefeito está colocando no WhatsApp, no Facebook, colocando ampliação de salas, que ele mencionou lá, 33 salas ampliadas de MF, fora as creches que estão sendo assim colocadas por ele, que está inaugurando, final de semana, filas de carro, coisas bonitas, e cadê as nossas vagas? Exatamente falta hoje, porque hoje no boletim ele contratou, fez efetivação de 2 de 36 horas, de tanto nós brigarmos, porque na quarta-feira nós viemos aqui, infelizmente a nossa classe é uma classe desunida, tá? Quais nós precisamos do apoio e não veio muita gente. Então estamos brigando somente nós aqui sozinhos e levamos à frente, porque é um direito nosso. É um direito, tá? Estão passando por cima de artigo 39, artigo 64, artigo 67, e vamos fazer o quê? Aí contrata alguns advogados que têm medo de brigar, porque é prefeitura, é coisa grande. E aí nós vamos perder? Então hoje exatamente faltam 25 comigo para eu efetivar. Ou seja, tem 43 vagas feitas desse levantamento somente de ensino fundamental, tá? E aí o que acontece? Eu estou efetivada e não estou. E as minhas contas, como que faz para pagar? Como a colega falou ali do Estado, eu sei que não é o caso, porque aqui é rede municipal, só que o que acontece? Contratado 45,50, a gente tem que estudar para caramba. Tem um monte aqui de 45,50. É bonito falar assim na lei, né? E quem efetiva? Alguns continuam estudando, outros às vezes não. Não desmerecendo. Mas e nós que todo ano não somos capacitados? Agora, outro descaso pode pegar o boletim de setembro para cá, não teve, né, mais contratação, somente agora, porque a gente está toda hora mandando mensagem, mensagem de prefeito, o qual da última vez ele se comprometeu falando que fará, ele colocou farei, apesar da vereadora quarta-feira ter mencionado ali que o prefeito está certo e não tem vaga. Como não tem vaga? Hoje ele fez 6 efetivações de ensino infantil, 30 horas, e 2 de 36. Então, quem está certo? Nós que fizemos o levantamento e estamos provando, ou ele que está fazendo de conta e não quer contratar?
Fica fazendo o quê? Vê se no portal da transparência tem lá, porque na lei, eu não sei se é 10% ou 20% de direito em relação a contratado em cima de efetivos. E o que acontece? Tem lá na lei da transparência? Não tem, porque eu procurei de cabo a rabo para poder falar e argumentar. Eu não achei. Tá? Então, se vocês perceberem também, em dezembro, foi feita a primeira atribuição desses contratados logo após os efetivos. Essas salas de ampliação que hoje estão sendo, né, mostradas, eu não posso dizer porque é por campanha política, porque ele não colocou, só está a pessoa dele falando, né? Mas não tem nenhum partido. Então, eu não posso julgar dessa forma, mas é o que parece. E aí o que acontece? Pega essas salas, pergunta para alguns efetivos, a Cecília é uma que trabalhou comigo ano passado. Na atribuição apareceu as salas de ampliação? Não apareceu. Sabe por que apareceu? Porque a gente começou a cutucar, e aí o que aconteceu? Deu errado a pontuação de uma professora e tiveram que voltar tudo de novo. Aí apareceu, não foi? Então, eu acho que esse prefeito está faltando com respeito com a população. Não só a classe de professores, mas com a população. Porque, além de tudo, aqui nós somos mães. Temos família, temos casa, temos contas. Eu mesmo sou uma que o quê? Por ficar um tempo desempregada, tive que fazer acordo com locais. E aí, quando acaba, chega final de ano, encerra contrato, a gente pega uma rescisão que, nossa, eu peguei 5 mil. 5 mil não é nada para ele e para outros que ganham muito mais do que isso. Mas para a gente tem que reservar um fundo, ficar fazendo, tenteando para poder administrar. Ah, mas é mal casado, como a gente escuta. Não é mal casada. Hoje em dia, não tem essa de homem ou mulher. A gente tem que se ajudar. A gente tem as obrigações a serem cumpridas. Tá? Então, eu peço a todos a colaboração e que não deixem. Porque se ele quer fazer outro concurso, é porque tem vaga. E se tem vaga, é um direito nosso. É um direito nosso. Obrigado, Fernanda. Quero cumprimentar também todas as professoras que estão aqui, que passaram no concurso e que ainda não foram efetivadas. Professor Davi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, quero cumprimentar os professores e professoras por essa iniciativa, cumprimentar a mesa também por essa iniciativa da audiência. Eu acho que todos nós temos que estar unidos nesse momento. E eu sou professor do Estado há quase 30 anos e a gente também está passando também essa grande dificuldade a nível de Estado, através do PSDB que governa o Estado há mais de 30 anos. O ano passado, nós tivemos um presente amargo, nós professores da rede do Estado. O governo Dória mandou para a Assembleia Legislativa a reforma da Previdência, que é a deforma da Previdência, onde ele aumentava a alíquota de 11% para 14%. E o conjunto dos professores aumentava a idade de aposentadoria. A professora de 55, o conjunto do funcionalismo passaria de 55 para 62 mulheres e homem de 55 de 60 para 65. A nível de professor, como que ficou? Professora, hoje ela se aposenta com 50 no Estado, passaria para 57 nesse novo projeto que está na Assembleia Legislativa. E professor, que se ia aposentar hoje com 55 anos de idade, se aposentadoria com 60. Então, ou seja, a professora vai trabalhar 7 anos a mais. Como nós conseguimos impedir que a reforma da Previdência passasse na Assembleia Legislativa? Que lá é o contrário, você não pode falar, você não pode gritar no plenário, porque o deputado pede para que os policiais retirem aquele professor que está falando, não pode se expor. E também esse projeto não foi discutido com a categoria, não foi discutido com os seus demais sindicatos.
sindicatos dos servidores, a POS e os demais sindicatos. E o que ocorreu? Toda terça-feira, nas assembleias, nós estávamos lá com um conjunto da categoria dos professores e os demais servidores e conseguimos barrar com 2 liminares, uma impetrada pelo mandato do deputado Emílio de Souza, do PT, e outra impetrada pela POS através do mandato da deputada Bebel. Então, está parado nesse momento da Assembleia Legislativa e nós estamos de atenção permanente, que a qualquer momento o Dória está correndo para derrubar essas 2 liminares, e aí fechamos o ano do exercício de 2019. Aí, semana passada, retornamos novamente, as 2 liminares continuam novamente. Dentro da reforma da Previdência, tem vários jabutis. Uma delas, a chamada nova carreira, aonde o professor ele tem que abrir mão de todos os seus direitos numa chamada para dizer que vai ganhar talvez mais. E isso é uma mentira. Hoje, se você se aposentar, muda totalmente o cálculo de aposentadoria. Hoje, se o professor se aposentar, ele se aposenta recebendo o salário do magistério, que é 2.500, que é o salário base do magistério paulista, ele começa a receber 60% do salário integral se ele se aposentar e passar essa reforma. Esse é o grande perigo. Então, a receita é a mesma que eu estou vendo aqui, que está ocorrendo também com os professores a nível municipal. E acho que a gente tem que bater em cima, tem que rejeitar esse projeto, tanto a nível municipal como a nível estadual. E provavelmente deve chegar nessa casa também a reforma da Previdência. Os servidores lá em São José dos Campos conseguiram também, através de várias mobilizações, uma liminar antes de ontem para impedir também a reforma da Previdência, que vai chegar aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Davi. Só falar o nome para mim completo, por gentileza. Tá bom. Boa noite, sou o professor Pedro, de Educação Física aqui da rede. Agradeço também os elogios aqui, faço a minha recíproca ao professor Marcelo, né? Luiz Flávio, qual foi mesmo o argumento dos secretários nesse momento? Desculpa que eu não me lembro. Ele mandou aqui uma justificativa dizendo que por motivos profissionais também não é o mais indicado para tratar do assunto. Porque assim, pessoal, a verdade, a gente já vem faz um tempo sofrendo o quê? O descaso. Primeiro, quando foi formulada essa questão, antes do plano de magistério, aí, eu acho que no ano de 2015, não houve uma comissão sincera de professores. Foi feita às coxas, escondidos, e quando foi feito, já foi direto para a Câmara e aprovado da noite para o dia, e nós nem soubemos, e não podemos direito aqui estar se manifestando como estamos dialogando. Como diz o apóstolo Paulo, aqui a administração faz assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós estamos passando por momentos difíceis. Hoje eu não vou me estender, não, mas eu vou deixar assim, exercendo meu papel de cidadão, e que os meus colegas possam estar tomando esse exemplo, que a Secretaria de Educação é a maior. Se eu não estiver falando besteira em coisas de 1.600, 1.800 funcionários, é ano de eleição. O que isso me incentiva a renovar? Então, não vejo por que renovar o que está aqui. Se queremos algo melhor, estamos aqui lutando. Agora, gostaria sim de estar na minha casa, assistindo um filme, ou estar aqui discutindo outras coisas. Por que tem mais semáforo onde antigamente não tinha? Os buracos na cidade, tanto radar, aquela faixa exclusiva de ônibus nas ruas apertadas. Aí sim eu ia estar discutindo. Mas vim falar sobre questão de salário. Paulinho sabe como é que é. Nas indústrias, se você vier para um funcionário de uma indústria, 3,8 dividido, gente, é greve. É greve, é pífio, entendeu? Então, seja assim, é ridículo passar aqui, sabe? É estressante, é humilhante para todo mundo, sabe? É coisas assim que eu fico sem dizer assim. Mas que eu posso falar, é isso. Eu estou aqui para exercer a minha cidadania, e se continuar desse jeito, ele sabe que, infelizmente, se depender de mim, não tem meu voto.
entendeu? E não só meu, como de muitos outros aqui. Boa noite a todos, as colegas, né, presentes aqui, amigas, alguns, outros que eu não conheço, mas boa noite, com certeza, professor, boa noite a todos aí, aos vereadores. Bom, eu tenho muita inquietação, 2 planos, né, um cargo de professor, um colega recebe aumento, outro não. Eu já vivenciei o plano anterior e hoje eu estou no plano atual. Então, uma inquietação assim muito recente é que no plano de carreira atual, 83, ele não coloca um prazo para o poder público avaliar a gente. Então, nós podemos, no triênio, receber 6% de aumento. Porém, dos 4 critérios que eu já não recordo todos, né? Assiduidade, barará, barará, e formação, cursos, tá? Terminou o triênio, nós somos avaliados, tem uma banca para nos avaliar. Aí você chega lá, seus cursos, a maioria rejeitado, inclusive de outra secretaria da educação. Saímos de lá com 4,5%, não 6%. Então, de 3 anos, os 6% não sai, né? Aí você tem essa questão do quando é então que vai avaliar. O meu caso, o triênio foi 15 de junho. A inflação está aí. E o meu salário é o mesmo que 2.900, né? Que todo mundo sabe na mídia, né? Então, assim, quando receber vai ser retroativo, tá? E a inflação? Quem vai ressarcir? Aí, tudo bem. Lá na lei fala assim, que depois que eu vou avaliar, ser avaliada, se eles me avaliarem em 1 ano, né? Que agora, como não tem prazo, eu não fui avaliado porque eu questionei. Algumas, e teve como se diz, um olhar diferenciado da secretária, que eu acho que bem pautado nessa época. Vamos avaliar alguns casos depois do recesso, né? Seria agora, em fevereiro, mas sem prazo também. Se vai ser em março, vai ser em fevereiro, estou aguardando ser avaliada ainda. Quer dizer, pode ser 1 ano. E se passar 1 ano, eu vou ser avaliada. Aí vai começar a contar o outro prazo, 3 anos outra vez. Quer dizer, esse 1 ano, eu já perdi ele. Eu não sei se eu estou fazendo a conta, vocês estão entendendo. Isso aí me inquieta. Tem que, assim, venceu, fiz triênio, meu aumento é merecido. Ou um prazo, para que não fique, vai para depois, vai fazer 1 ano, 2 anos e vai ficar rodando. A outra inquietação é que, nesse plano novo, eu até fui no fórum, eu não acho, assim, a internet é ótima, né? As ferramentas que existem são excelentes, porém, tem que usar, né? Usa a bel prazer, vamos dizer assim. Então, eu entrei no fórum, comecei a fazer as minhas críticas, minhas sugestões, e eu falei, bom, fórum, né? Vai ter debate, vou ouvir meus colegas. Aí eu saio, quando eu tento entrar, não entro mais nem no meu, a não ser que eu quiser anular ele e pôr outra resposta. Falei, espera aí, daí já começou, que não é democracia, não é discussão, né? Para ouvir a opinião, para ouvir a sabedoria. Não, eu acho que teria que estar aberto. E nesse plano, nessa proposta, fala muito em cargo de comissão. A gente fez um plano para professor efetivo, né? Quando fala comissão, tem uma parte que fala, eu sou leiga em leis, por isso que eu estou colocando para vocês, que vão debruçá-los e entendê-lo melhor, né? A inquietação, assim, que fala em comissionados e cargos de função gratificada, indicação de confiança, dentro do nosso plano. E quando fala magistério, não fala se é magistério estadual, municipal, tá? De repente abre um plano que outro magistério em parceria pode entrar, outra rede em parceria pode entrar. Eu não sei se estou sendo clara, né? Está aberto, magistério. Então, são essas minhas inquietações que eu gostaria que vocês dessem esse olhar diferenciado. Obrigada.
Mais alguém? Boa noite a todos. Eu vou pedir desculpas que eu não vou ficar em pé porque eu estou com um problema no joelho. Hoje eu tive condição de pegar esse projeto que veio aqui para a Câmara e conseguir fazer uma leitura na escola. Tem vários pontos ali. Em primeiro lugar, eu acho que a forma de apresentação desse projeto tem vários artigos ali revogados, e que, para a gente que é novo, eu estou na rede há 3 anos, eu não sei a que se referem esses artigos. Fica muito complicado a gente fazer uma análise das propostas, vendo lá vários números, revogado, 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 sem a gente saber do que se trata, né? A questão da titulação, eu acho que a gente já discutiu bastante, né? Ou viabiliza-se uma verba para que a gente possa alcançar essas 2 titulações, ou então fica realmente fora de contexto a questão do doutorado e até do mestrado, eu penso. Tá? Porque um mestrado hoje em dia custa R$ 1.500, e com o salário que nós temos, a gente não tem a menor condição de pagar isso. Seja solteira, casada, não importa. Uma outra coisa que eu percebi lá e não entendi direito, e eu gostaria que vocês me esclarecessem, existe uma hierarquia ali para um critério de desempate que eu não entendi que desempate é esse. As pessoas fazem a titulação e estabeleceu-se lá 4 itens, se não me falha a memória, para desempatar o quê? Quer dizer, além de eu fazer a titulação, ainda vai ter algum tipo de concorrência? Não ficou claro para mim como é que vai ser procedido isso daí. Uma outra coisa que a gente percebeu, eu e a Cris, a gente estava olhando o anexo 3, na categoria de professor 36 horas, e ele considera um salário inicial aí que não tem a ver com o salário inicial do nosso informe de rendimento. Não bate esse salário, eu não sei que cálculo ele fez. A gente tentou jogar esse possível reajuste que ele está propondo aí no plano, e não se chega nesse valor de 2.950 alguma coisa. O nosso salário base é de 2.902. Tá? Eu não sei que critério ele usou aí para partir desse salário base. Eu acho que a gente tem que considerar também uma discussão a respeito dessas horas de atividade, que há 3 anos nós estamos trabalhando 1 hora a mais por semana. Na gestão anterior, eram 2h30 na segunda e 2h30 na terça-feira. Assim que ele assumiu, em 2017, ele passou essas horas de atividades para 3 horas, 3 na segunda, 3 na terça, e desde então a gente está trabalhando 37 horas. Nós somos professores concursados por 36. Houve aí um discurso em função das aulas especializadas, o que não procede, porque quando o professor o de educação física e o de arte está em sala de aula dando aula, nós estamos na escola trabalhando outras coisas. O dia que esse professor falta, nós temos que assumir a sala. Não tem alguém que fique, que seja um substituto numa falta de 1 semana do professor. Me parece que foi alegado que assim, a gente está trabalhando 1 hora a mais por conta dessas horas de especialista que a gente está lá ganhando sem trabalhar, o que não é verdade. Exatamente, nós não somos aulistas, nós somos professores mensalistas, e isso está incluído no nosso salário. E fazendo as contas, a gente está 25 horas semanais em sala de aula, 6 horas de atividade, dá 31, com outras 6 que a gente tem para escolher onde a gente vai exercer. Isso dá um total de 37 horas, que vai contra o concurso que nós prestamos. Então, assim, eu acho que tem várias coisas aí para a gente debater, e eu gostaria de ter acesso a esse plano na íntegra dele. Eu quero saber o que foi revogado para eu poder ter uma compreensão melhor desse documento. Obrigada. Mais alguém? Não? Então vamos caminhando aqui com a plenária. Você quer falar? Posso fazer uma intervenção aí, Luciano, por favor? Eu não sei se vai estar passando a palavra para os vereadores. Então, eu gostaria de estar propondo, aí, até aproveitando a fala dos vereadores, e depois no encaminhamento,
que os vereadores se comprometessem, principalmente os vereadores aí da bancada de situação, em chamar uma nova audiência com o secretário de Finanças e com a secretária de Educação, e que não se aprovasse esse projeto, não se colocasse em votação o projeto, até que nós tenhamos uma nova audiência para a gente discutir e aprofundar, porque são tantos detalhes que a gente não vai conseguir aqui, nesse tempo, estar sanando todas as dúvidas. Então, é uma proposta de encaminhamento que eu gostaria de estar propondo, até para aproveitar a fala dos vereadores. Obrigado. Só não entendi a proposta. Qual que é efetivamente? Que se chamasse uma nova audiência com a presença do secretário de Finanças e de Educação, que não se coloque o projeto para votação até que nós tenhamos uma nova audiência. Entendi. Então, cada vereador se sinta à vontade de se manifestar a esse respeito nas suas falas, né? Eu gostaria de falar agora também a respeito da fala da professora Márcia, das aulas, né, que nós estamos, desse período que nós temos de trabalhos feitos de livre escolha, que nós discutimos isso essa semana com os vereadores da casa, né? Então, não se pode alegar que nós fazemos esse horário na aula do especialista, porque na escola nós não temos ferramentas para poder desenvolver esse trabalho. Falta uma internet, falta um computador. Então, é por isso que esse horário, né, essas 6 horas, é de livre escolha. Se eu quiser fazer na minha casa, eu faço na minha casa. Se eu quiser fazer na escola, eu faço na escola. Mas esse horário não pode ser imposto. Ele não pode, né? Por isso que ele está ali, né, no nosso estatuto, já contemplado e dizendo que ele é de livre escolha. Então, nós precisamos também colocar isso, né, como uma dos assuntos importantes que nós precisamos debater, para que isso possa estar contemplado no nosso projeto, né, do estatuto. E, dentre outras discussões pertinentes, né, que muitas foram levantadas aqui e também no outro dia que nós discutimos, tem uma série de coisas que nós precisamos, enquanto categoria, discutir, que eu acho que isso faz parte da nossa classe, né? Nós temos que apontar o que é importante ser contemplado nesse plano. Por isso, esse plano tem que partir de nós. Isso nós conversamos com os vereadores e eles acharam, né, foi até bacana, porque eles acharam justo, né, que isso acontecesse, porque é uma coisa que influencia diretamente a nossa vida, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver hoje os professores se posicionando, se colocando, e assim, eu fiquei aqui vibrando, porque nós temos essa voz, né? Fiquei muito feliz de ver o Marcelo falando, a Márcia. Eu queria agradecer aqui a comissão que está presente, a Márcia, a Cris, o professor Pedro, a professora Jeane, né? Todos da comissão, e todos os outros professores que estão junto com a gente nessa caminhada. E cada vez eu vejo que essa luta ela vem ganhando cada vez mais força. Então, para que nós tenhamos sucesso nessa luta, nós precisamos de unidade. E há muito tempo na rede nós não temos, né, um movimento que unisse tanto a nossa categoria como nós temos agora. E eu só posso dizer que eu tenho orgulho de pertencer, de fazer parte de tudo isso, né, de fazer parte dessa rede, de fazer parte, né, dessa unidade, e vocês estão de parabéns por estarem aqui. Eu sei que é difícil, né, numa sexta-feira, né, deram aula hoje, estão cansados, mas vocês estão preocupados com a vida funcional de vocês. Isso é importante, né, para nós como profissionais que lutamos dia a dia por uma educação de qualidade. Então é isso, eu desejo que essa luta tenha cada vez mais essa compreensão por parte da nossa categoria. E assim, eu fico realmente feliz de ver cada vez que as nossas reuniões elas
estão mais bem com mais representatividade. Parabéns, professores, vocês fazem da nossa cidade um lugar, né, uma educação de qualidade e um lugar melhor para as nossas crianças. Parabéns a todos. Então agora eu vou passar aqui a manifestação de cada vereador, e só lembrando que tem uma proposta aqui do Juliano, e era até importante mencionar, né? Se a gente tira aqui esse posicionamento de fazer uma nova audiência e com a presença aí da secretária de Educação e do secretário de Finanças, tá bom? Vou começar pela vereadora Márcia e depois vai na sequência. Bom, boa noite a todos. A gente tem participado, né, Pâmela, desses encontros, dessa semana, do servidor público como um todo. E a educação é o nosso norte, sem dúvida, para todas as categorias. A gente já tinha pontuado no nosso encontro de quarta-feira que, além da questão salarial que tem que ser discutida para todos, a questão de condições de trabalho em todos os aspectos. Foi bem pontuado por vocês a questão do apoio do concurso para o professor coordenador, né? Eu mencionei também a questão do suporte técnico, principalmente a população inclusiva no ambiente educacional. Essa questão da titulação, concordo plenamente com vocês. Isso não só a educação, mas o servidor público como um todo, né? Seja saúde, segurança ou outro, é muito difícil nós arcarmos realmente com isso. Então, precisa, sim, de repente, o poder público ter esse olhar para que possa fazer parcerias para nos capacitar e não tirarmos do nosso próprio bolso e ainda compensar os horários que assim fazemos para capacitar para esse trabalho ser mais efetivo e mais qualificado. E também eu gostaria de mencionar, e o meu apoio com relação a isso, a valorização também nos servidores da educação que estão na periferia, né? A gente estimula o mestrado, mas esquece quem está lá no veraneio, quem está lá no Paraty atendendo, no Jamic, que, ao contrário, não menos, mas se eu quero estimular que aquele professor continue trabalhando na periferia, onde tem uma população mais vulnerável e, infelizmente, são escolas que têm uma condição mais deficitária, também o poder público tem que ter esse olhar e tem que ter um olhar de valorização a esse professor. De repente, a titulação, essa porcentagem, pode não ser para o mestrado e para o doutorado, mas sim para aqueles que estão mais distantes, para que eles se sintam estimulados a estar nessas áreas mais e muito mais insalubres. Vocês sabem que tem meu apoio, sem dúvida, né? Servidora que eu sou, e nós todos viemos, né? E precisamos de vocês, né? Da professora que ali começou a nos educar, mas não só como profissionais, mas como caráter, cidadania e pessoas humanas. Então, sem dúvida, acho também, é uma pena não estar nenhum representante da administração, e acho que devemos, sim, convidar ou convocar novamente o poder público para aqui estar presente, para pelo menos dizer a sua posição. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Paulinho dos Condutores. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Quero aqui cumprimentar de uma forma especial essa categoria de professores, bravos professores que estão aí fazendo a luta, melhorias de trabalho, as condições. E aqui, já desde já, quero deixar o meu repúdio, né? Audiência pública da educação, não aparecer ninguém da Secretaria de Educação, muito menos Secretaria de Finanças. E isso para nós... E isso para nós, enquanto vereador, é ruim,
né, porque a gente é um projeto importante que vai vir para essa casa, que a gente precisa votar, né, não basta dizer que caiu a arrecadação, que não tem dinheiro, a gente quer ver os números, né, e para isso tinha que estar aqui a Secretaria de Finanças, para que a gente possa discutir, para que a gente também, enquanto vereador, possa tomar o nosso posicionamento, né. Hoje a gente está vendo aí no dia a dia o que está acontecendo aí, não só na classe de trabalhadores, de professores, mas também na classe geral, né? É o desmonte em cima da classe trabalhadora, é o que está acontecendo no nosso país. Primeiro se faz a reforma trabalhista, aonde retirou direitos históricos da classe trabalhadora, né, veio com a política dizendo que ia aumentar o número de emprego e a gente viu que não aumentou. Se não bastasse isso, agora veio a reforma da Previdência para acabar de vez com o resto de direito que estava sobrando para os trabalhadores. E a gente está acostumado a ver isso, né? Eu acho que hoje o que está acontecendo no nosso país, aí eu saldo muito a classe de professor, a gente já fez muita luta, né, junto com a Pioesp em São Paulo, né, eu fui muitos anos do movimento sindical, né, o Juliano sabe disso, né, Juliano? A gente sofreu muito, né, defendendo os professores e, infelizmente, ainda continua isso, né? Infelizmente, parece que os governantes estão tomando a rédea, né, e voltando aí querendo botar um cabresto aí na classe trabalhadora. Mas eu acho que nós, trabalhadores, né, a gente tem que ter uma unidade, uma resistência muito grande mesmo, porque os ataques que estão por vir vai ser maior ainda, né? Então, eu acho que a nossa mobilização nesse momento é um momento importante, especial, porque muitas vezes se diz, né, que caiu a arrecadação dos municípios, que não tem condições de dar aumento para os servidores. Mas quando melhora a arrecadação dos municípios, também não tem um discurso de dizer que vai dar aumento para o servidor, porque aumentou a arrecadação, né? E aí você fica numa situação muito difícil. Então, eu acho que nós temos que se organizar, temos que discutir, e aqui eu quero deixar também um voto de repúdio, senhor presidente, porque, se não me engano, não me falha a memória, né, eu acho que assim, até com a gente que é vereador, né, eu acho que é a segunda audiência pública que está tendo aqui nessa casa, que não aparece ninguém do governo. A primeira foi da saúde, né? Você faz uma audiência da saúde para discutir a saúde pública na cidade, aonde a população está cobrando melhorias e não aparece ninguém da saúde para dar explicação. E agora faz-se uma audiência pública para discutir aqui na nossa cidade, né, a educação, né? Porque não adianta dizer que a educação está melhorando e tal e tudo mais, e não vem aqui hoje para esclarecer as dúvidas nossas enquanto vereador e dos professores. Então eu acho que é uma falta de respeito com os educadores da nossa cidade, né? Porque a maioria dos políticos, né, diz o seguinte, que as crianças é o futuro do nosso país, né? Mas se você não tiver uns professores trabalhando de qualidade, o que vai ser o futuro do nosso país? Então acho que começa por aí, né? E o que a gente vê hoje, o maior discurso que existe de um político é esse, né? A educação, temos que investir na educação, mas investir na educação de que forma, de que jeito? Investir na educação é investir nos professores para capacitar os professores, né? Porque não adianta. E aqui a titulação, também eu já li muito esse projeto aqui várias vezes, eu vejo isso, né? Eu vejo isso. E os professores que não conseguir ter um doutorado, um mestrado, esses professores não vai ter aumento, eles não são merecedores de ter aumento, esses professores. Então, é esse que está o problema. Então, eu acho que aqui a gente tem que discutir muito melhor aqui esse projeto para que a gente possa achar uma solução alternativa. Eu também congratulo aqui, né, com a proposta do Juliano, ter aqui nova audiência pública, aí sim, com a participação aqui da Secretaria de Educação e com a Secretaria de Finanças, para que possa colocar os números na mesa, para que nós, vereadores, possamos ter um rumo certo do que nós vamos fazer. Eu acho que enquanto isso não acontecer, né, eu acho que aqui está praticamente mais da metade dos vereadores, é a gente se comprometer aqui e dizer que a gente não vota esse projeto enquanto não vir para essa casa a Secretaria de Educação e a Secretaria de Finanças. Obrigado, vereador Paulinho, dos condutores. Convidar também o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Boa noite a todos, boa noite aos professores que está hoje nessa casa. Graças a Deus, eu contei ali 65 professores, né, que está aqui representando todos os professores da nossa cidade de Jacareí. E aí, o que acontece, gente, quando a gente fala de projeto, o projeto nunca ele vem para casa, para a Câmara Municipal, vou ter 3 mandatos aqui, ele nunca vem completo o projeto.
Então, nós temos na casa jurídico da casa, temos a comissão de vereador para analisar o projeto. Se o projeto estiver errado, o que a gente tem que fazer? Fazer emenda no projeto. Todos os vereadores têm nossos direitos de fazer isso. Então, o que acontece nessa casa de Jacareí, aqui nessa casa de leis, eu tenho 3 mandatos, nunca vi um projeto vir certo, por isso tem que ter essa comissão. Então, o Luiz Frau é um da comissão, convocaram todo para a comissão, não é obrigado vir na audiência pública, vem quem quer, porque até mesmo aqui nesta casa, que ganha 10 mil e pouco, tem vereador que chega atrasado aqui no dia da sessão. E como é que pode vir aqui hoje? Como é que o secretário pode vir aqui? Não vem. Então, aqui é uma casa de mau exemplo. Falar a verdade. Eu, vereador Valmir, eu quero dizer a vocês que no final do ano eu falei ali, se tivesse um vídeo meu nessa casa, aqui, se eu cheguei atrasado nessa Câmara e saí adiantado, mostrasse o vídeo que eu dava o meu salário. Cadê que acharam? Então, é desse jeito que vocês, professores, vê a situação da Câmara Municipal. Eu quero dizer a vocês, o que nós temos que fazer, Juliana, é fazer uma comissão junto com o sindicato, junto com a prefeitura, junto com a comissão de professor, e pôr esse projeto na pauta do dia. Mas não podemos deixar vocês ter prejuízo. Nós temos que votar um negócio certo, que vocês também ajudam a aprovar o projeto. Porque não é só os vereadores que vão aprovar o projeto. Quem vai analisar o projeto são os professores, o sindicato e os vereadores. Vamos sentar tudo junto e vamos entrar no consenso. Enquanto não entrar no consenso, nós não vamos votar o projeto, nós votamos o contrário. Acabou, não adianta. Agradecer o vereador Valmir, e essa proposta de caminhamento, nós vamos redigir uma ata dessa reunião, dessa audiência de hoje, e aí nós vamos encaminhar para cada vereador que está se comprometendo aqui, encaminhar ao prefeito da cidade, né? Que é uma deliberação aqui do plenário, aqui tem 3, 6, 8 vereadores, né? Aqui já tem maioria, para que nós possamos firmar esse posicionamento junto ao prefeito. Tá bom, vereador Juarez? Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os membros da mesa, os professores que estão presentes aqui, os nobres vereadores também, e o público de casa também, que nos assiste agora através da TV, do Facebook e da rede social, na verdade. Quero parabenizar a todos aí, a casa cheia aí, né? A gente percebe aí que todos estão aí na mesma luta, e é importante. Quanto mais gente, mais chances de alcançar os objetivos, né? Sempre foi assim. Tudo começa pela educação, né? Então, não existe ou não existiria nenhum conhecimento, um aprendizado, se não fosse através dessa classe chamada professores. Eu também lamento aqui também, acho que foi feito o convite para a secretária e para o secretário de Finanças. Eu acho assim que, se não pode vir, mas também poderia enviar um representante com conhecimento dos números, né? Não precisa exatamente ser a secretária e o secretário, mas tinha que ter aqui, no mínimo, um representante de cada setor para poder esclarecer, porque aí a coisa encurtaria mais essa conversa da gente, porque senão vocês perguntam e fica sem resposta, né? Isso vai se alongando, uma coisa que a gente podia resolver em uma audiência, nós vamos ter que fazer mais uma, não é verdade? Porque não tem a presença deles. Então, seria o correto ter alguém, que, não, como eu disse, se não pudesse o secretário ou a secretária, mas que tivesse alguém representando. Isso nós vamos, através da comissão aí, solicitar novamente a presença de 2 representantes das 2 secretarias. A gente sabe que o plano de carreira não é uma coisa que se discute de uma noite para o dia, uma coisa muito séria, muito grande. Então, precisa ter a união de todos, né? Então, principalmente dos envolvidos, que são os professores. E, pelo jeito, vocês não foram ouvidos até agora, é isso?
Meu Deus. Então, precisa. Então, no caso, como foi falado aqui, eu acho que uma comissão, vocês têm uma comissão que representa, né? Se não quiserem ter o debate entre todos os professores, porque são 1.400 e pouco, não é isso? Vai que queira vir todos, não querem debater entre todos, mas tem a comissão que o representa, não é? E essa comissão pode muito bem também, presidente, sentar com a secretária e o secretário de Finanças ou alguns das duas secretarias representando também com essa comissão, né? Isso também pode ser feito. A gente pode oferecer as duas opções para eles de atender, junto com todos os professores, numa audiência pública, ou também um convite da comissão dos professores com as duas secretarias. O senhor está fazendo uma proposta, é isso? É, para a gente levar essa proposta, na verdade. Para os professores? Se eles... Senhor, acho que é bom a gente encaminhar até para esclarecer. O que o vereador Juarez está propondo aqui é a seguinte questão: se eu estiver errado, que o senhor me corrija. Ou se faz a reunião da secretária de Educação e Finanças com a comissão, ou você faz mais uma audiência pública com todos os professores. É isso que o senhor está colocando? Exatamente. E o que vocês acham da primeira proposta, comissão com o secretário de Finanças e Educação? E a outra, audiência pública. O que vocês acham? Audiência pública. Tá. Audiência pública. Audiência pública. Bacana. Eu percebi também que uma das coisas que também que é de grande valia também, que todo mundo aplaudiu no começo, é justamente a referência também, né? Que a gente até... Não é? Bacana também. Então... é uma coisa que eu tenho certeza que essa casa aqui vai se empenhar bastante em conversa com o Executivo para poder adiantar esse debate. É mais uma discussão, sem dúvida, para discutir esse, que é um outro debate, né? Não tem nada a ver com esse projeto. Mas nós vamos se empenhar bastante para que essa conversa venha à tona logo mais, tá bom? Muito obrigado, conte com o meu apoio. Obrigado, vereador Juarez. Convidar já a vereadora Lucimar para fazer uso da palavra, só dizendo que tem mais 2 vereadores para que a gente possa fazer os encaminhamentos finais e encerrar aqui a nossa audiência. Saudações à mesa, o representante da comissão, dos sindicatos trabalhadores dos servidores públicos, e de pé, porque a gente tem que aclamar o esteio da educação, que são os professores. Já é o 4º encontro que eu participo com todos, com a comissão, com a própria frente. Também nós já tivemos a apresentação da gestão da educação, a Maria Tereza, junto com a Procuradoria da Prefeitura, apresentando o plano de carreira. E nessa 4ª discussão, eu falo porque eu estou anotando tudo aqui. Então, eu entendo que a proposta do plano de carreira do magistério tem muitas dúvidas. Então, não dá para a gente aprovar, né? Porque, primeiro, né? A primeira coisa, porque a gente, como servidora, eu fiz 28 anos de servidora pública de Jacareí, já dei aula e, por opção, eu escolhi dar aula em lugares distantes, lá no Jamique, zona rural, Meia Lua e Bandeira Branca. Então, a identidade já começa do educador por aí. Tem muita gente que eu sei que dá aula na zona rural porque tem identidade e já vai sabendo que ela vai ter que trabalhar mais a didática porque tem lá, competindo com a educação, a vulnerabilidade social daquela região. Eu, particularmente, gosto de estar mais nesses lugares. Então, eu entendo que, diante da apresentação de várias pontuações da comissão que vocês elegeram, que trabalha junto com vocês, da definição do plano 2015 para esse 2020, eu entendo que eu não estou apta para aprovar com tanta observação feita. Então, diante disso, também conhecendo a gestão, conhecendo o prefeito, conhecendo a educadora Maria Tereza, eu tenho certeza que aqui eu faço uma nova encaminhamento, que nós tenhamos, já que já ouvimos todo mundo, temos aqui a frente da educação, e é importante que todos os vereadores votem, que tenha
essa reunião da comissão dos professores, não faltar nenhum ator na mesa. A comissão dos professores, que representa a rede pública municipal de ensino, nós, vereadores, a Secretaria da Educação, a Procuradoria da Prefeitura, a Bruna trabalha na educação, o Tiago também está aí. Então, eles estão aqui ouvindo tudo isso. Então, que se faça uma mesa redonda com todos esses atores, reavaliamos todos e levamos em consideração todas as pontuações que foram feitas e depois apresentamos uma nova audiência, o que foi mudado no plano de acordo, principalmente, com a vivência de vocês junto da comunidade. Porque, para o servidor, o termômetro de satisfação vem da comunidade. Né? Então, acho que também é importante isso para vocês. Então, acho que eu não sinto confortável para votar uma lei com tanta observação. O segundo ponto, como servidora pública, salário defasagem há muitos anos, todos nós sabemos disso. Todos vocês, curso superior, todo mundo está esperando a referência, todo mundo está esperando uma reforma administrativa. E não dá em conta a gente, legislador do município, qualificar qual servidor deve ser primeiro. Então, acho que cabe aí um desafio para a administração pública, ver como vai fazer isso, porque, de primeiro momento, a gente está esperando a reforma administrativa, o aumento da referência para os níveis superiores. Daí, depois, então, com muita calma, muita tranquilidade, nós temos que reavaliar esse processo, o plano de carreira, porque nós temos aqui a Sara, a Júlia, e tem outro menininho aí, que é o futuro, que é a responsabilidade da gente de dar uma boa educação. O investimento no ambiente escolar, sem dúvida nenhuma, já foi feito. Né? A gente tem acompanhado quando começa a reforma numa creche, numa escola, quando entrega os equipamentos novos. Então, esse ambiente já está feito. O material didático também não está o satisfatório, o completo, mas já está feito. Agora, só falta reconhecer e valorizar o esteio da educação, que são vocês, professores da rede municipal. Vereadora Sônia Patos da Amizade. Tanto faz. Quer falar primeiro? Não? Então tá bom, desculpa. Bom, eu vou ser breve, observando o comentário de todos. Eu acho que o que a gente mais quer é respostas, né? Eu estou aqui, estou sentada aí, só analisando o que vocês estão falando. Eu acho que eu como professora também, se eu estivesse, eu queria respostas às indagações que foram feitas aqui. Então, eu acho que nada mais justo do que uma outra audiência pública, essa é a minha opinião, onde vocês vão poder desengasgar tudo que vocês têm que falar, né? Porque quando fica entalado, a gente tem que colocar para fora, né? Então, na minha opinião, uma outra audiência pública, que vocês falem, né, e que vocês obtenham as respostas. Se não obter as respostas no momento, porque vai ter que ter uma avaliação disso, aí sim ser feita uma comissão, aonde vocês possam ter as respostas e trazer as respostas até vocês. Eu acho também que tem que ser reavaliado, né, tudo isso aqui, e aprovar esse projeto somente quando tiver um consenso. Tá bom? Então, eu voto aí, a minha opinião é primeiro pela outra audiência, porque tem que estar aqui. Né, com a presença do secretário das Finanças, com a secretária da Educação, eu acho nada mais justo, são representantes, né? Nós somos representantes e eles também. Então, ninguém melhor que eles para dar as respostas que vocês merecem. Tá bom? Boa noite e parabéns pela presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu também sou a favor da audiência pública, mas vamos analisar o que a Lucimar colocou. Se fizermos uma reunião juntamente com a comissão antes da audiência pública, onde trará todos os pontos que vocês passarão para a comissão, nós traremos para a audiência pública, tudo já pronto para vocês, o que a comissão decidiu. Se nós fizermos audiência pública e venha secretárias, venha diretor das finanças,
Tá bom, teve audiência pública, vocês colocaram para eles. Cada um põe o seu ponto de vista, mas aí o que vai acontecer? Já teve 3 audiências públicas e vão falar, ó, já decidiram. Um pouco concordou e um pouco não. Como a nossa amiga ali falou, a classe toda não está tão unida. Por quê? São 1.400 pessoas, professores. Hoje nós temos 65, nem 10%. Temos sim que unir mais ainda a classe. Na próxima audiência pública, não ter 65, ter 265 pessoas, professores. Então, pensem com carinho. Queremos sim, eu também sou favorável a fazer mais uma audiência pública. Mas antes dela, trazer a comissão, colocar ponto a ponto o que vai debater, o que vai ser discutido, o que será que nessa reunião de todos os vereadores, porque são os vereadores que vão votar. Põe lá, olha, está errado isso, vamos discutir, vamos tentar rever o que pode melhorar. Tem as emendas, como o Valmir falou, podemos nós, vereadores, fazermos as emendas, mas não adianta a gente fazer audiência pública antes de discutirmos com os representantes de vocês. Se a gente não discutirmos com os representantes de vocês, nós vamos também ficar meio perdidos, porque a audiência pública, a gente ouve vocês, ouve a secretária, vocês vão colocar um ponto de vista, o secretário vai colocar outro, aí a cabeça fica 1.000. A gente, como falamos, vem 65. Será que os outros 1.300 não querem outra coisa? Então, é por isso que precisamos da comissão, precisamos debater junto com vocês, porque vocês, nós também vemos vários pontos que não concordamos. Mas para isso nós precisamos da ajuda de vocês, que essa comissão venha na reunião. Nós, vereadores, vamos nos comprometer a não votar antes de uma outra audiência pública, só para completar. Nós concordamos em ter a audiência pública, mas primeiro nós queremos ouvir uma comissão de vocês, para a gente ter algo mais a discutir, sim, na audiência pública. Pois não? Não, sim, a audiência, ninguém é contra a audiência pública, todos nós vereadores aqui somos a favor da audiência, só um minuto, Davi. Todos nós vereadores somos a favor da audiência pública, só que vocês, professores, têm uma comissão. Agora, se vocês, como ela está dizendo, a comissão não está atendendo ao que vocês pedem, aí se torna difícil para nós, vereadores, também.
mas eu acho, concordo. Eu não... Paulinho, vamos prosseguir. Não, vou completar. Só para complementar, eu não falei que veio 6, eu falei que hoje veio 65 e... Não, não falei isso. Não. Sim. Não, é claro, foi isso que eu coloquei. Eu coloquei que, de repente, é por isso que eu falei da comissão, pessoal. A gente também, nós, vereadores, nós temos que respeitar também a opinião da comissão que for eleita por vocês. Porque se nós não aceitarmos a opinião de quem vocês escolheram, fica difícil para nós vereadores. Não, é meu ponto de vista. O que eu mais quero é ajudar vocês. É claro que eu quero que a gente possa chegar numa coisa bem legal para todos. É por isso que eu estou falando que eu fui de acordo com o que a vereadora pediu, porque a gente temos que debater sim com o secretário e nessa reunião trazê-la para cá, porque eles não são obrigados a vir na audiência pública, não são. Não há. Infelizmente, na audiência pública, não. O vereador não, Paulinho. É que eu estou falando. Agora, a comissão pode. Não, é que eu estou falando, mas com a comissão a gente pode convocá-la para uma reunião com os vereadores e a comissão. Isso pode, mas para a audiência pública, infelizmente, eles não são obrigados. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Sim. Então, é isso mesmo. É o por Paulinho, isso que acho que ele está precisamos... falando isso mesmo, né? É na mesma linha. O que a gente pode acordar aqui é o seguinte. Então, eu quero só complementar o terminal. Desculpa, Paulinho. Não. Só terminar. A professora Estela. Não, a gente também quer. A gente quer. A única coisa que não pode é a gente obrigá-los a virem. Não, é que nós não podemos. Eu também quero. Eu gostaria muito que tivesse um representante de hoje para a gente debater. Mas nós, para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente vai concordar com a audiência pública. Ninguém está contra, tá? Só que eu só estou dizendo, porque já pensou se na próxima audiência pública não vem nenhum de novo? O que vai acontecer? Aí cabe a vocês. Se eles quiserem que a gente vote a reforma, a gente não vota. Paulinho, beleza?
isso que a gente quer que eles venham. Só que, pessoal, a gente quer trazê-los também, nós queremos ouvi-los junto com vocês, porque, olha, pessoal, nós como vereadores não temos a resposta que eles têm, nós também queremos. Vamos encaminhando. Tá bom? Aqui, só para completar o meu aqui, pessoal, eu sou a favor da audiência pública. Boa. Tá? Só que a posição que eu falei é que eu queria entender um pouquinho mais da comissão para eles poderem explicar para os vereadores, tá bom? Essa é a minha posição. Obrigado, vereador Paulinho. Eu acho que o Paulinho está aí no mesmo sentido dos demais vereadores aqui, né? De a gente firmar aqui hoje o compromisso de que nós vamos novamente convidar os secretários para virem. Se é verdade, e aí eu quero justificar aqui, do ponto de vista do regimento, o Paulinho tem razão, tinha um dispositivo que o vereador nas comissões, ele convocava o secretário, mas esse dispositivo, ele foi suspenso por uma ação direta de constitucionalidade, então ele não está em plena vigência, né? Mas é também verdade que o vereador não é obrigado a votar o projeto. Então, nós temos uma arma na mão aqui, a gente acorda em não votar enquanto o secretário de Finanças e Educação não vier até essa casa. Eu acho que aí que é a questão, né? Então, acho que nós vamos encaminhando para o final, e eu queria aqui dizer que aqui não se trata de um cabo de força, né, de uma disputa política. Se trata de a gente fazer o que a própria LDB fala, que é a gestão democrática dos assuntos que dizem respeito à educação. E a gestão democrática pressupõe o debate, pressupõe olho no olho, né? Até porque trazer a secretária de Educação aqui para ela responder e ouvir o anseio dos professores em muitos pontos. E alguns deles aqui nem envolve questão financeira, né? Envolve questões do ponto de vista pedagógico, né? De proteger o profissional do magistério para que desempenhe livremente suas funções. E eu lamento, né? E talvez o secretário de Finanças, eu o conheço, uma boa pessoa, talvez a gente não tenha aqui deixado muito claro para ele o que é que a gente queria que ele fizesse aqui nessa audiência, né? E me comprometo, vou visitar o secretário e dizer para ele da importância. É tão importante que ele venha aqui, porque eu estava vendo no projeto de lei que foi encaminhado, e aqui tem a relação dos impactos orçamentários. O que é impacto orçamentário? São os valores que serão despendidos pelo município, caso tenha aqui esses reajustes, né? Então, só para eu pegar aqui, ó, em 2020, o impacto financeiro do reajuste é 1.443.000, né? Esse é o impacto. Aí você pega, por exemplo, contrato que foi firmado de locação de veículo de 4,8 milhões ao ano. Essas perguntas que precisa responder, qual que é a prioridade para o município? Então, aqui não se trata de um cabo de força, se trata de a gente debater as finanças, debater as prioridades do município. Eu não tenho dúvida, né, que se nós formos eleger aqui as prioridades do município, a educação, ela figura na parte de cima, porque a educação e saúde são serviços essenciais a toda a população. Então, eu parabenizo todos os vereadores, vereadoras que estão aqui, a comissão, o sindicato representado aqui pelo Juliano e todos vocês que fizeram aqui mais uma grande audiência pública e vamos fazer outra, tá bom? Muito obrigado.